Jim e Al Tracy. Campo de Tracy Parte 5. Tracy se internacionaliza. O programa de vendas do Conner tinha sido baseado no programa de vendas do Arthur Murray's Dance Studios, então Al Tracy contratou Hal Bovin, que foi o principal vendedor mais perto de Arthur Murray em São Francisco para treinar os instrutores Tracy. Na primeira reunião de vendas, Hal disse a todos, "Estou aqui para me trabalhar fora de um emprego." E ele fez exatamente isso. O programa de vendas que ele desenvolveu para Tracy era tão simples que não só todos poderiam aprender, como quase todo mundo também poderia ensiná-lo aos outros. Em 3 meses, as escolas Tracy estavam abrindo em toda a Califórnia. 3 meses depois, os faixas pretas de Tracy estavam abrindo em outros estados. Os estúdios Tracy estavam indo tão bem que instrutores de outros sistemas de artes marciais se juntaram a Tracy e os irmãos Tracy formaram as escolas internacionais de autodefesa de Tracy, onde Kempo foi ensinado a começar os alunos usando o método de vendas Tracy, e então eles foram ensinados o sistema do instrutor, Kaju Kempo, Shotokan, Taekwondo, Kung Fu, Gung Fu e outros sistemas para citar alguns. As fileiras não merecidas do cinturão de Kempo. Quando os irmãos Tracy e Tom Conner passaram por caminhos separados, Conner era apenas um cinturão verde no sistema Tracy de Kempo. Ele imediatamente foi com Ed Parker, que o promoveu a um honorário Sandan terceiro negro, e abriu 9 escolas na área de Denver, Colorado chamada Copar, Conner Parker. Parker esperava que Conner pudesse emprestar o mesmo sucesso de vendas para as escolas de Parker que ele tinha originalmente emprestado para os Tracy. Vendo Tom Conner receber uma faixa preta não merecida, outros Tracy Shodas rapidamente foram com Ed Parker, que os promoveu para a faixa preta de 3º grau com pouco ou nenhum treinamento com ele. Tracy Purple, Blue e Green Belts receberam classificações não merecidas de faixas pretas de 1º grau e mais altas por Ed Parker. Mas o cinturão não merecido não foi o que vendeu Kempo, e Copar rapidamente faliu, e em 1970 todas as franquias de Ed Parker estavam com problemas financeiros. Em 1971, a maioria das escolas de Ed Parker tinha falhado, incluindo a escola que ele tinha com Chunky Sullivan. Este foi o período mais produtivo e expansivo em todas as artes marciais, com centenas de escolas de Kempo e Karatê abrindo. Os irmãos Tracy não tinham ressentimento em relação a Ed Parker por levar seus instrutores. Eles sentiram que isso era um movimento unificador, em vez de um movimento divisório. T.J. Will, Steve Labunt e o aluno de Steve, Jim Kelly, foram Tracy Shodas que levou o método de vendas Tracy, juntamente com os manuais do cinto Tracy com eles quando eles foram com Ed Parker. Os irmãos Tracy achavam que estes eram os homens que ajudariam a criar o sistema de Kempo de Ed Parker, e quanto mais perto os sistemas Tracy e Parker estavam, melhor para Kempo. O que os irmãos Tracy não gostaram foi a venda do cinturão, e eles se recusaram a dar classificação não merecida para os instrutores ficarem com eles. Muitos instrutores que haviam recebido classificação não merecida de Parker permaneceram com ele até que eles não poderiam obter mais classificação e, em seguida, eles partiram para formar seus próprios sistemas de Kempo. A sabedoria fracassada disso é mostrada no fracasso daqueles sistemas que receberam patente não merecida, e, portanto, é claro, deu classificação não merecida aos seus alunos, e o sucesso de Tracy por comparação, onde a classificação deve ser conquistada. Restos de Tracy Kempo. Enquanto Tracy abriu seu sistema para todos os estilos de karatê, e adicionou grande parte desses outros estilos ao seu sistema, eles mantiveram o original Kempo inalterados. E foi o original Kempo que foi a base para seu sucesso tanto nos negócios quanto em torneios onde Tracy dominou o mundo do karatê e artes marciais. Ed Parker, por outro lado, removeu todo o jiu-jitsu e quase todas as técnicas de Taekwondo, enquanto modificava seu sistema de Kempo continuamente de 1960 a 1970. Então, ao longo da década seguinte, ele implementou mudanças que tiraram a maior parte do Kempo original do sistema, e em 1982 Ed Parker havia mudado seu sistema para o que ele agora chamou de Kempo americano tão drasticamente a fim de torná-lo, em suas próprias palavras, não mais do que 10% Kempo. Foi nessa época que Tracy se separou completamente de Ed Parker. Quando morreu em 1990, o americano Kempo não era mais Kempo. Mas o americano Kempo não era Ed Parker Kempo. O Kempo americano era um sistema para aqueles que não eram Ed Parker Kempo, uma versão menor, por assim dizer.
O Kenpo americano foi projetado sem estrutura, para que aqueles de outros sistemas pudessem aprender Kenpo e quando cumprissem os padrões de Ed Parker, eles poderiam se tornar Ed Parker Kenpo. Embora as mudanças que abordam as vicissitudes da luta sejam sempre boas, a mudança que abandona as técnicas experimentas e comprovadas do passado, não acrescenta nada a nenhuma arte marcial. Quando o Kenpo provou ser ineficaz na competição de torneios porque a maioria das técnicas não eram permitidas, porque eram muito perigosas para o oponente, Tracy trouxe o campeão mundial, Joe Lewis, como seu diretor nacional de Karatê e artes marciais. O sistema Joe Lewis tornou-se parte do sistema Tracy, e Tracy Kenpo e estudantes de Karatê dominaram o cenário do torneio por mais de uma década. Tracy então desenvolveu uma nova forma de competição, que eles chamavam de kickboxing. No entanto, por causa do domínio Tracy neste campo, Joe Lewis e muitos estudantes Tracy não poderiam obter fósforos até o estudante Tracy, J.T. Will formou. P. K. A. O sistema Tracy de Kenpo provou-se desde o início, e continuou a evoluir para uma arte eficaz de autodefesa. Com o advento do jiu-jitsu brasileiro, e sua derrota devastadora de taekwondo e todos os outros sistemas em competições sem restrições, apenas os pistoleiros da Tracy conseguiram enfrentar a competição. E com a formação da United Fighting League, e do UFC Ultimate Fighting Championships, que estabeleceram regras para lutas abertas, são os sistemas de jiu-jitsu brasileiros que dominam as competições realistas de luta. Mixed Martial Arts. Por outro lado, as teorias tanto do Kenpo americano quanto do Taekwondo provaram ser impraticáveis, e muitos instrutores americanos Kenpo Taekwondo acham a arte que ensinam a ser bastante ineficaz no uso, e completamente incompetente em competições de luta aberta. Etc. Só funcionando quando as competições estão dentro de seu próprio estilo, o oponente concorda em lutar da mesma maneira. Mas então, muitos instrutores americanos Kenpo que começaram seu treinamento no sistema Tracy mais tarde mudaram para o Kenpo americano, onde seu cinturão era mais fácil, não merecido, ou em alguns casos poderia simplesmente ser comprado, e eles perderam de vista a tradição Tracy de excelência no Kenpo Jiu-Jitsu, Certificate em marca registrada, e nas artes marciais. Os adversários em competições abertas, artes marciais mistas, e nas ruas no mundo real de autodefesa raramente, se nunca, seguirão as regras de qualquer estilo de luta. Tente dizer ao seu oponente que ele não tem permissão para socar, ou não pode chutar, ou não pode levá-lo para o chão.